Comece triturando 4 dentes de alho. Triture também uma cebola. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, esquente 2 colheres de sopa de manteiga, frite os 4 dentes de alho triturados com 1 colher de chá de sal e ainda uma pitada de pimenta do reino. Em seguida, acrescente 1 colher de chá de corante coloral e 1 colher de chá de açúcar. Misture isso tudo muito bem. Continue mexendo. Refogue agora a cebola triturada até dourar. Coloque juntamente com a cebola um peito de frango cozido e desfiado e mexa até que o recheio esteja bem seco, secado toda a água. Nesse momento, apague o fogo, acerte o sal e misture delicadamente uma porção de cheiro verde. Reserve este recheio para ser usado frio. Na mesma panela e em fogo baixo sempre, esquente 2 colheres de sopa de manteiga com 1 colher de chá de sal. Adicione 700 ml de leite e 1 cubo de caldo de galinha. Deixe tudo isso ferver, mexendo sempre até que derreta totalmente o cubo de caldo de galinha. Nesse momento, coloque de uma só vez 500 gramas de farinha de trigo, mexendo sempre até que a farinha de trigo, em contato com o leite fervendo, forme uma massa lisa e que desprenda do fundo da panela. Cozinhe muito bem essa massa, tá bom, gente? Apague o fogo, retire a massa, passe para a bancada e vá esfriando essa massa com a ajuda de um rolo de macarrão. Fazendo movimentos com o rolo de macarrão na massa até que ela esteja bem lisa e ainda morna. Passe a massa para um recipiente, cubra com um plástico e deixe descansar até que esfrie totalmente. Em um recipiente, misture muito bem 200 ml de água com 1 colher de sopa de amido de milho. Essa mistura, além de criar uma capa impermeável na coxinha, não deixa a coxinha encharcar de óleo, formando assim uma casquinha bem crocante depois de fritar. Isso você vai ver claramente. Reserve. Depois da massa fria, passe a massa para uma bancada e faça vários movimentos com ela, com a ajuda das mãos, até que ela volte a seu estado normal. Divida esta massa em 2 partes iguais para facilitar a modelagem das coxinhas. Agora faça um rolo com a massa de modo que você consiga cortar 10 pedaços do mesmo tamanho. Isso cerca de 50 gramas cada pedaço. Faça bolinhas com cada pedaço de massa, deixando bem redondas e lisas as superfícies. Faça bolinhas com cada uma dos pedaços, tá bom, gente? Faça um orifício no centro de cada bolinha de modo que caiba 1 colher de sopa do recheio de frango dentro de cada uma. Acompanhe.
Recheie cada bolinha com recheio de frango, feche totalmente as extremidades, não deixando sequer uma ruga. Isso poderá comprometer as coxinhas na hora de fritar. Faça uma bolinha novamente e forme com a ajuda das mãos o formato de uma gota, o que parece ser uma coxinha de galinha. Veja! Passe cada coxinha primeiro na mistura de água e amido de milho e logo em seguida empane na farinha de rosca. Leve para fritar em 1 litro de óleo não muito quente até que todas as coxinhas estejam totalmente douradas.
Em seguida, corte pedaços da massa com cerca de 50 gramas cada pedaço. Faça bolinhas com cada pedaço de massa antes mesmo de rechear. Faça um orifício no meio de cada bolinha de massa, de modo que caiba um ovo inteiro. Feche muito bem as extremidades da massa. Feche perfeitamente para que o ovo não saia da massa na hora da fritura. Passe cada bolinho de ovo primeiro na mistura de água e amido de milho e logo em seguida empane na farinha de rosca. Leve para fritar em 1 litro de óleo não muito quente até que os bolinhos de ovo estejam totalmente dourados. Divida a massa em 2 partes iguais para facilitar a abertura da massa com o rolo de macarrão. Abra a massa em um retângulo de 30 cm de comprimento e 15 cm de largura. Corte círculos com a ajuda de um aro de 10 cm de diâmetro.
Corte cubos de queijo tipo mussarela de 2 centímetros no máximo e faça da seguinte maneira. Trace uma linha imaginária no centro dos círculos. Coloque o cubo de queijo no centro da parte de baixo e feche com a ajuda das mãos. Em meia lua. Feche bem, apertando as laterais com as pontas dos dedos. Veja. Passe os risoles já recheados e fechados primeiro na mistura de água e amido de milho e depois empane na farinha de rosca. Faça isso até acabar toda a massa. Esquente 1 litro de óleo e frite os risoles em óleo não muito quente. Retire do óleo quando estiverem bem dourados e coloque para escorrer o óleo em papel toalha. Divida essa massa em 4 partes iguais para facilitar a modelagem dos enroladinhos de salsicha. Com a ajuda de um rolo de macarrão, abra cada pedaço de massa em um retângulo. Faça isso de modo que a largura seja um pouco maior do que a salsicha que você está usando. Coloque a salsicha na massa no sentido horizontal e enrole em cada retângulo de massa. Feche muito bem as extremidades de cada enroladinha de salsicha. Feche perfeitamente. Faça isso primeiro nas mãos e logo em seguida, para garantir o fechamento correto, alise a massa na bancada. Faça isso com toda a massa, tá bom, gente? Passe cada enroladinho de salsicha já pronto primeiro na mistura de água e amido de milho e logo em seguida empane na farinha de rosca.
Leve para fritar em 1 litro de óleo não muito quente até que os enroladinhos de salsicha estejam totalmente dourados. Divida a massa em 4 partes iguais. Faça isso para facilitar a modelagem dos bolinhos de presunto e queijo. Faça um rolinho com cada pedaço de massa. Em seguida, corte pedaços da massa com cerca de 50 gramas cada pedaço. Faça bolinhas com cada pedaço de massa antes mesmo de rechear. Faça um orifício no meio de cada bolinha de massa, de modo que caiba o recheio de presunto e queijo. Feche muito bem as extremidades da massa. Feche perfeitamente para que o recheio de presunto e queijo não saia da massa na hora da fritura. Acompanhe todo o processo. Passe cada bolinho de presunto e queijo primeiro na mistura de água e amido de milho e logo em seguida empane na farinha de rosca.
Leve para fritar em 1 litro de óleo não muito quente até que todas as bolinhas de presunto e queijo estejam totalmente douradas. Divida a massa em 2 partes iguais para facilitar a modelagem das bolinhas de queijo. Faça um rolo com cada massa de modo que consiga cortar pedaços pequenos com cerca de 40 gramas no máximo. Faça bolinhas de mesmo tamanho com os pedaços antes mesmo de rechear. Coloque no centro de cada bolinha cubinhos de queijo tipo mussarela com no máximo 2 centímetros. Feche com as pontas dos dedos e em seguida modele as bolinhas novamente. Veja. Passe as bolinhas de queijo já recheadas e fechadas pela mistura de água e amido de milho. Depois empane com a farinha de rosca. Acompanhe. Esquente 1 litro de óleo e frite as bolinhas de queijo. Retire do óleo quando estiverem bem dourados e coloque para escorrer o óleo em papel toalha.